TRE responde. Sou eleitor. Qual sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleições. Cidadania. TRE responde. Olá, TRE Responde no ar. Chegamos agora com mais um super, hiper, power episódio do podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Eu sou Paula Bittencourt e começo o programa de hoje fazendo uma perguntinha. Você sabe o que a Justiça Eleitoral faz? Não? Tem dúvidas? Pois se liga aí que o programa de hoje vai te deixar por dentro de tudo. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente, pessoal. A gente montou um joguinho de perguntas e respostas e a nossa produtora, Evelyn Félix, foi para as ruas checar o que a população sabe ou não a respeito do trabalho realizado pela Justiça Eleitoral. Muito bacana, né? Então bora lá? A primeira pessoa a participar deste quiz é Camila Paulino, de 23 anos. Camila, você acha que a Justiça Eleitoral examina as contas dos partidos e candidatos? Eu acho que não, porque as contas eu acho que é um bem pessoal dos candidatos. E aí, Paula, quem é que pode responder isso pra gente? Evelyn, quem vai nos ajudar com as respostas é o assessor da presidência do TRE Tocantins, Renato Alves. Então, Renato, o que nos diz? A Camila acertou ou não? Então, Paula, a Camila dessa vez não acertou. Olha só, a Justiça Eleitoral ela examina sim as contas dos partidos e dos candidatos. Todos os anos a gente examina as contas dos partidos. Isso porque a lei dos partidos políticos diz que os partidos podem receber verbas do orçamento público, de doações de pessoas físicas e de algumas outras fontes. A lei também fala que ela não pode receber alguns tipos de doação, como por exemplo, doação de pessoas jurídicas e doação de governos estrangeiros. E a lei também fixa alguns limites de gasto, dizendo, por exemplo, que o partido precisa gastar pelo menos 5% com a promoção da participação feminina da mulher na política. E o nosso papel é avaliar se o partido está observando tudo isso que a legislação fala. E nos anos de eleição, a gente também fiscaliza os gastos dos candidatos e dos partidos na eleição, para ver se eles estão obedecendo todas as regras da eleição. Vamos para a próxima. A Justiça Eleitoral pode ou não pode? Prende qualquer cidadão durante as eleições. E aí, Magali, isso acontece ou não? Sim, se estiver comprando voto, isso acontece, porque isso é ilegal. E aí, Renato, a resposta da Magali está certa? A Magali está sabendo, hein, Paula? Olha só, em regra, é proibido você prender qualquer pessoa desde 5 dias antes da eleição até 48 horas depois dela. Mas se a pessoa estiver cometendo um crime em flagrante, como é o exemplo da Magali de compra de voto, ela pode ser presa sim nesse período, viu? Magali tá certinha. Muito bem. Quem está com a Evelyn agora é o Isaquiel Lima, de 18 anos. A Justiça Eleitoral fiscaliza os candidatos eleitos. Sim ou não, Ezequiel? Eu acho que não, porém não tenho certeza. Bem, já que o Isaquiel não tem certeza da resposta, o Renato vai esclarecer a dúvida dele. O Ezequiel chutou certinho, viu, Paula? A Justiça Eleitoral ela realmente não fiscaliza os candidatos eleitos. Quem fiscaliza são os órgãos de controle de cada uma das categorias. Por exemplo, quem fiscaliza um parlamentar, um deputado, um vereador, um senador, são as comissões de ética e decoro parlamentar de cada uma das casas. Comissão de ética da Câmara dos Deputados, do Senado, da Câmara de Vereadores. No caso do chefe do Executivo, que é o presidente, os governadores e prefeitos, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas. No caso do presidente, o Tribunal de Contas da União. No caso de governador e prefeito, o Tribunal de Contas do Estado. Além dessa fiscalização, o Ministério Público ele também exerce um importante papel de fiscalização, principalmente quando se tratar de crimes e de atos de improbidade administrativa. Mas, Paula, eu acredito que a fiscalização mais importante é a que o eleitor faz, acompanhando o seu candidato eleito, vendo se ele realmente está defendendo os interesses da sociedade. Muito bem. A Sara Pinheiro é a participante da vez. Vamos lá? Organiza o processo eleitoral. A Justiça Eleitoral faz isso ou não? Faz sim. Nós vemos esse trabalho durante a eleição, né? Antes, no pré e no pós período eleitoral, a Justiça organiza num todo esse trabalho, sim. A resposta da Sara foi boa, hein? E aí, Renato, o que nos diz? Sara sabe tudo, hein, Paula? Olha só, a Justiça Eleitoral realmente organiza todo o processo eleitoral. A gente cuida do cadastro de eleitores, a gente organiza toda a logística de votação, a apuração dos votos até a diplomação dos eleitos.
Show, Sara! E finalizando o nosso joguinho de perguntas e respostas, Maria Aparecida. Será que ela sabe direitinho o que a Justiça Eleitoral faz? Julga crimes comuns. Sim ou não? Eu acredito que não. Paula, a Maria Aparecida não está errada não, viu? Porque é o seguinte, a Justiça Eleitoral não julga crime comum sozinho. Ela só julga o crime comum se tiver um crime eleitoral junto com ele. Então, se durante uma investigação de um crime comum foi identificado algum possível crime eleitoral, como por exemplo um caixa 2 de campanha, aí todo o processo, toda a investigação vem para a Justiça Eleitoral julgar tanto o crime comum quanto o crime eleitoral. No caso de somente crime comum, investigando somente o crime comum, a Justiça Eleitoral realmente não investiga, tá bom? Valeu, Renato, por participar desse game com a gente. E chegou a hora do recadinho do Vitrola do Eleitoral. Chega aí, Vitrola! Cheguei, Paula. E vamos combinar, tem muita gente que acha que a Justiça Eleitoral só trabalha de 2 em 2 anos, né? Fala a verdade. Esse raciocínio não poderia estar mais equivocado. O trabalho da Justiça Eleitoral não para nunca. O TSE e os TRS estão sempre atuando, seja na área judicial, no julgamento de processos, ou na organização de cada uma das etapas do processo eleitoral, desde o alistamento dos eleitores até a diplomação dos candidatos eleitos. Isso tudo exige muita responsabilidade e dedicação. Imagina só se não tivesse ninguém para planejar essas questões. O processo eleitoral brasileiro seria uma bagunça. Mas deixando essa prosa toda de lado, se você quiser acompanhar de perto o processo eleitoral, entra no site www.tre-to.jus.br. Tem muita notícia bacana por lá. Não é mesmo, Paula? É isso aí, Vitrola. Vale a pena demais conferir o site. Sempre tem informações quentinhas por lá. Bom, vamos ficando por aqui. Mande perguntas pra gente pelo zap 63992265327 e participe do nosso podcast. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.